Beleza. Tá gravando. Olá, eu sou o Tauan, sejam bem-vindos ao Caju Entrevista e aproveitando, antes de mais nada, apresentar esse quadro, a gente vai tentar fazer com alguma frequência aqui no nosso site, que é o cajufj.wordpress.com, e consiste basicamente em chamar um aluno ou ex-aluno do curso, talvez um professor, enfim, que tem algum tipo de conhecimento na área, para compartilhar com vocês, principalmente quem está chegando agora, algum conhecimento, uma informação relevante na área, enfim. Basicamente uma espécie de bate-papo. E vocês poderiam mandar perguntas e também nos sugerir, entrevistados. Sem mais delongas, a primeira entrevista vai ser com o nosso um tanto quanto polêmico Reinaldo. Boa noite, Dr. Tauan. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja ouvindo ou vendo essa entrevista. Senhor Reinaldo de Medeiros, e aí, como é que tá sendo essa quarentena? Pô, show de bola, não vejo a luz do dia, não tem trabalho de orgânica para fazer. Quer dizer, até tem, mas ninguém faz, né? Porque, 70 dias intocado, respeitando a quarentena, o máximo que é possível, e levando a vida. Vida de morcego no presente momento, porque não vejo a luz do sol. Mas vai, diga aí. Então, para quem não sabe, o Reinaldo foi um aluno do técnico há alguns anos, digamos assim, e ele acompanhou todo o processo evolutivo do FRJ, desde que era um cantinho lá no Cefet, até se tornar o que a gente conhece hoje, né? E então gostaria de pedir ao Reinaldo para comentar um pouco sobre essa história, compartilhar para quem não conhece tanto assim. Bem, vamos lá. Eu vou chamar de essa escola, mas na verdade era aquela escola, né, que era a Escola Técnica Federal de Química, lá em 1984. O Brasil ainda era um país que estava em processo de abertura democrática. Nós ainda vivíamos um resquício de ditadura militar, né, que só acabou mesmo em 89 com a eleição do Fernando Collor. O nosso diretor era o professor Manuel Virgílio, que entrou lá através da ditadura. Não tinha eleição direta para... No caso era diretor, né? Não era reitor como temos hoje, era diretor. E era uma escolinha que tinha 2 corredores nos fundos do Cefet, ali na General Canabarro. Então tinha um andarzinho de baixo com a área administrativa da escola e os laboratórios. Na parte de cima, um corredor e meio, um corredor de salas, né? E um outro com parte administrativa também. Embaixo tinha alguma coisa administrativa, mas o forte mesmo era laboratório. E, bem, era uma escolinha em que todo mundo conhecia todo mundo, por nome, sobrenome. Entravam 2 turmas por semestre, uma turma de alimentos e outra turma de química. E As você era turmas... aluno de química, né? Eu entrei como alimentos, mas depois eu troquei para química. Logo no segundo semestre, se não me engano, eu troquei para o curso de química. Vi que alimentos não era a minha praia. Mas entrei como alimentos. Mas é engraçado a forma como eu entrei, na verdade, porque eu fiz Cefet. Eu passei para o Cefet e passei para a Federal de Química. Aí como a minha prioridade na época era o Cefet, eu não conhecia a Federal de Química, o Cefet sempre foi muito mais conhecido. E meu irmão tinha estudado no Cefet, então assim, eu tinha uma ligação familiar com o Cefet, vamos dizer assim. Aí eu comecei fazendo mecânica lá. E perdi a data de inscrição no Cefet e perdi a data de inscrição na Federal de Química também, porque eu estava na Bahia. Eu dei as datas para minha mãe, mas acho que eu copiei do Jornal dos Esportes e copiei errado, a minha mãe anotou errado, sei lá. O fato é que eu estava na Bahia e ela não me inscreveu. Aí eu, mãe, corre lá na Federal de Química e me inscreve lá também. Aí acabei ficando na reclassificação do Cefet, entrei
na última turma, tipo, rebarba da rebarba, apesar de eu ter passado entre os primeiros. E na Federal de Química, que eu tinha passado para março, acabei entrando em agosto, porque eu perdi também a data, né? Mas não, tá, a gente bota aqui você na reclassificação, você entra. Beleza. Aí tô lá fazendo educação física no Cefet, dando volta lá em torno da quadra, não sei se você conhece lá a quadra do Cefet. Da quadra do Cefet você via a Federal de Química. Porra, na minha turma, cara, só tinha homem. Era um desespero, cara. Já no corredor da química, tinha lá um monte de menininhas com jalecos bonitinhos, não sei o que, coisa e tal. Falei, quer saber? Amo química. E abandonei o Cefet. Quando começou agosto, fui lá, fiz questão de ficar careca e tomei o trote. E aí, assim, os melhores anos da minha vida foram ali. No seu trote, rasparam sua cabeça, é isso mesmo? Naquela época, você raspava a cabeça de todo mundo que entrava. E era legal, Cara, porque assim, você chegava em casa, pô, tá careca, careca, passei pra Federal de Química e você. Assim, era. E assim, a molecada ficava muito junta, porque todo mundo careca resolvia ficar junto, né? Pra uhum. passar vergonha junto. Aí acabava fazendo uma amizade muito forte. Tem gente dessa época que até hoje eu vejo cotidianamente, eu falo todos os dias. E você quer comentar alguma coisa dessa transição até virar depois o FRJ lá no Maracanã, que você pegou ao sair dali do Cefet? A minha turma foi a última a entrar na sede velha. Eu fui a última turma que entrou, iniciou um semestre lá. E fui a primeira turma, já no segundo período, a estudar na sede nova, que é onde está o IFRJ Maracanã hoje. Junto com os calouros aprovados em 85. Então, assim, no segundo período, eu era o hiper veterano da sede nova. E assim, esse andar aí, esse terceiro andar que a gente tem de laboratório, não existia. Hoje do prédio, né? Não tinha a quadra, ali era um estacionamento. O auditório já existia, mas as cadeiras foram todas renovadas. Então, assim, a gente viveu ali, o período em que eu estudei lá foi um período da escola em obras. E já quando Entendi. estava em processo de sair, criaram um curso de biotecnologia. Hum, Então, assim, passou a ser o segundo curso técnico e não existia nível superior na escola. Eu até batalhava para se fazer o curso superior lá. Eu fui presidente do Grêmio, né? uhum. Na época, ainda resquício da ditadura, o nome era CCE, Centro Cívico Escolar, mas equivaleria ao Grêmio hoje. Então, assim, como representante do Grêmio, eu tentei muito fazer com que fizesse um curso de química. Química pura mesmo, sei lá, um curso de... Na época não existia processos químicos, né? Sim, sim. Sugeri um curso de química industrial que, de repente, cortassem as disciplinas de quem já tinha feito técnico, sei lá, que tivesse um caminho rápido para se fazer a graduação, entendeu? Entendi. E o Reinaldo também, nessa época dele de aluno do técnico, ele foi um dos representantes do IFRJ no episódio do Césio 137. Você quer comentar sobre o É, isso, ocorrido? isso foi bastante engraçado. Quer dizer, desesperador de uma certa forma, né? É, Sempre que eu consigo, eu dou um jeito de encaixar um Césio 137 em alguma disciplina para fazer seminário ou apresentação, porque pô, já tem os slides prontos. Quando cola, cola, né? Então, o que aconteceu? Vou fazer um resuminho bem resumido. Em 87, lá pelo mês de setembro, aconteceu um acidente nuclear em Goiânia. Esqueceram uma cápsula radioativa, uma cápsula de radiografia, né? Contendo Césio-137 num laboratório radiológico abandonado. 2 catadores cataram, pela teoria, né? Levaram para um ferro velho, abriram e o pessoal achou aquele negócio bonitinho que brilhava no escuro, lindo. Então passou na pele, comeu com um sanduíche de mortadela, com ovo frito, botava embaixo da cama e dormia em cima. Assim, se espalhou feito rastilho de pólvora pela cidade de Goiânia.
E aí houve um movimento, Brasil fora, de ajuda, né? Das pessoas tentarem, de alguma forma, ajudar. E o professor Zé Carlos, que já está aposentado, mas era professor de análise qualitativa, um dos gênios que deram aula nessa escola, posso assegurar isso, foi convidado por um amigo dele, que eu considero particularmente um herói nacional, pelo que eu vi da atuação dele, que é o João Alfredo Medeiros, que não é meu parente, apesar do sobrenome. Convidou o Zé Carlos, e o Zé Carlos resolveu convidar alunos. Só que tinha um problema, era final de semestre. Então, assim, todo mundo em prova final, né? Era difícil conseguir alguém para ser voluntário lá em dezembro para ir para Goiânia, novembro, dezembro, não lembro exatamente a data, tem que olhar nos meus, Se bem que você já escritos. era o nerdzão ali da analítica, né? Eu tirei 9,5 no Zé Carlos, em prova. E assim, a prova do Zé Carlos, que a Rosângela não me escute, mas o nível da prova do Zé Carlos no técnico é infinitamente superior ao nível superior que a gente tem. A qualitativa do técnico, na minha época, era algo... Eu lembro de uma questão de core ainda, hoje eu não saberia fazer de jeito nenhum. Mas era a teoria da teoria mesmo do processo de análise qualitativa. Mas voltando, aí o Zé Carlos resolveu chamar algumas pessoas e não tinha ninguém aprovado, né? Aí eu tava, meu amigo Nelson também, tinha outro cara, aí, vambora, vamos. Fazer o quê? Vamos lá, combater energia nuclear em Goiânia. Então, assim, foi trabalho voluntário. Ficamos lá 2 semanas, que pareceu um ano de trabalho, porque trabalhava 12, 13, 14 horas. A gente usava o contador Geiger para escolher onde a gente ia sentar para comer a comida. Onde estava menos contaminado, a gente botava a bunda lá e fazia a refeição. Caramba. De dia, quem tinha, na verdade, quase uma marmita, né, que entregavam pelos lugares que a gente estava lá descontaminando, e à noite hotel 5 estrelas. Aí quando a gente pensava que não, Zé Carlos, meia-noite, e aí, vamos fazer o relatório de atividades do dia. E todo dia, assim. A rotina é bem pesada. Muito, muito E pesado. teve... Como é que foi a volta aí? Teve alguma coisa? Teve esqueci o nome do cara, mas o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que nem chegou pra gente lá na porta do hotel, quando a gente estava se despedindo para voltar pro Rio, e com um pacotinho de dinheiro para entregar pra gente. Em agradecimento ao trabalho de É vocês, justo, né? um trabalho bacana que vocês fizeram aqui. O Zé Carlos realmente inovou bastante no laboratório, a gente foi mão de obra puxada. Eu fiquei no Pelo campo, mas risco que vocês correram também, né? E eram alunos. na época, aluno podia fazer as coisas, agora é que não pode mais. Aí o Zé Carlos chegou assim, e era um dinheiro assim, equivalente a um salário de um cara de nível superior de lá da Kinem, né? Aí o Zé Carlos, não, de jeito nenhum, a gente não vai aceitar porque nós viemos aqui como trabalho voluntário. Caramba. Rapaz, admiro muito isso hoje no Zé Carlos, mas na época me deu vontade de voar no pescoço dele e enforcá-lo. Mas foi bacana. E no voo também foi divertido porque a gente já tinha, acho que eu não posso nem falar isso, mas vou falar assim mesmo, a gente tinha bebido todas o que dava para beber e no voo Zé Carlos, estão achando que a coisa ficou fácil agora. Relatório das 2 semanas inteiras aí. A gente veio no avião fazendo relatório. Nossa, nem na volta tinha descanso. Nada, Então. nada. Zé Carlos é louco, completamente louco. É uma figura, aliás, é uma figura que eu indico para fazer uma entrevista se conseguirem colocá-lo na frente de um Zoom, né? Pode deixar, vamos anotar isso aqui. Mas então, você também passou um tempo como monitor de analítica, né? Você Sim, teve eu fui algum tipo monitor de experiência? eu fui monitor do Zé Carlos na qualitativa, o que facilitava, obviamente, a minha vida na hora de fazer a prova de laboratório, mas a teoria, não. A teoria era outra parada. A teoria não tinha a ver com laboratório. Quer dizer, até tinha, porque é fundamento teórico da analítica. Mas não é aquele mapa de ácido básico, não. Assim, para ter uma ideia do nível da questão, e eu não sei resolver hoje, a que eu lembro de cor.
mais ou menos, tá? Era algo assim. Uma colônia de bactéria, ou sei lá, de micro-organismo, que se reproduz na velocidade neperiana de tal, é jogada no Oceano Atlântico, e depois de não sei quanto tempo, aí eles consumiam hidroxila, transformando em um hidrônio. Bem, calcule o pH final do Oceano Atlântico, considerando o pH inicial tal. Aí você sabe a resposta, porque você considera o Oceano Atlântico como diluição infinita. Por maior que fosse a quantidade de bactérias, por mais rápido que se multiplicassem, é diluição infinita, então pH final é igual ao de pH inicial. Prove. Ok. Prove. Demonstre as equações utilizadas. Demonstre a dedução das equações utilizadas. Cara, hoje eu não conseguiria fazer isso, mas nem que Na a época vaca tu fez. tossisse. Fiz. Guerreiro. Eu daria uma grana para ter essa prova. O Zé Carlos diz que ela existe, que ele guarda todas as provas, mas eu duvido. 30 e, sei lá, 5 anos depois. E aí, quando você se formou, você conseguiu um estágio, correto? E aí, como é que foi essa vida aí pós-IFRJ? É assim, no meu último semestre, lá em 88, na verdade, eu me desvencilhei completamente da escola. Só ia lá para estudar e beber cerveja no boteco da esquina, que na época não era o francês. É um pé sujo ali da esquina, saindo do FRJ, passando lá pelo Cat Grill, passando pela entrada da Veiga, tem uma esquina que tem uma casa quase que nos pedaços. Em frente a essa casa tinha um boteco chamado Bar do Bigode. A gente bebia lá. Ali era o ponto da escola, o point, né? Aí teve um processo seletivo no último semestre para Exxon Química. Hoje é ExxonMobil, que na época era a empresa de maior valor de mercado do mundo, né? A maior empresa de petróleo do mundo. Acho que ainda é a maior empresa de petróleo, mas na época era a maior empresa de petróleo e a maior empresa na Bolsa de Valores. Ela tinha Caramba. quantidade de oleodutos que dava para dar a volta na Terra umas 10 vezes e ainda sobrava para dar um lacinho, de tão grande que era. Que isso. Sério, o troço era absurdo. Uau. Aí teve um processo seletivo que foi a coisa mais esdrúxula que já aconteceu na minha vida, em termos de seleção. Todo mundo queria ir para Exxon, né? E óbvio, eu não fiquei sabendo porque ninguém contou, né? Aí eu fiquei sabendo na última hora porque alguém viu. Renato, tá sabendo aí do negócio da Exxon? Eu não. Pô, tá rolando aí. Tá, vou fazer esse negócio aí, né? Aí quando eu vi, a minha turma toda tava inscrita, cara. Então não teve um puto pra dar o toque. Aí Mas na hora da prova, não teve prova. O pior foi isso. Foi dinâmica de grupo e responder questionário. Porque na época tinha, não sei se ainda existe isso, mas tinha um serviço de psicologia na escola. E as psicólogas que resolveram fazer um processo seletivo para Exxon. na escola. Na escola. Assim, ali eu comecei a entender o que era o mundo do cão, né? Porque os colegas que eram seus amigos até então estavam ali disputando a mesma vaga que você, né? Aí eu, puta merda. Aí eu fiquei tão puto com o processo seletivo que eu meio que levei nas coxas, assim, foda-se, vou fazer do jeito que der aqui. Tanto que tinha uma pergunta assim, você, uma das perguntas lá do questionário, você tem iniciativa? Pô, eu tenho. Mas me tira uma dúvida, alguém respondeu que não tem? Aí comecei a responder o questionário na sacanagem. Respondia sério, mas sempre com um comentáriozinho irônico, né? Porque eu falei, tipo, dane-se, eu não preciso da Exxon para ser feliz. Eu não vou ficar me humilhando aqui, babando ovo de psicólogo. Isso. Aí Aprendam. Aí resultado, fui primeiro colocado nesse processo seletivo, mas entraram 6, né? E aí no que entraram 6, acabou lá no final tendo um escolhido para ficar como funcionário efetivo. Aí eu fiquei em função lá de uma planta de petróleo que estava parada. Aí eu dei a solução e eu acho que aquilo pesou muito a meu favor, porque os engenheiros rodaram a planta e não sabiam resolver. E como é que era? Como é que era lá trabalhar na Exxon, né? Se não a maior empresa
Na desse época, a ramo. maior empresa. Então, como é que foi? A Exxon no Brasil, na verdade, nunca foi muito grande, porque a Exxon é a dona da Esson. Esson acho que hoje nem existe mais, acho que virou... Foi comprado por uma empresa de álcool, esqueci o nome da empresa de álcool brasileira. Então, assim, hoje eles têm uma operação muito pequena no Brasil. Mas no Brasil a Exxon sempre foi pequena porque o monopólio é da Petrobras. Então a Exxon sempre fez exploração de petróleo, distribuição, em ambientes com monopólio estatal. Em países com monopólio estatal, a Exxon não trabalhava muito, porque ela sempre trabalhou com o mercado aberto. Mas tinha planta de aditivos para óleo lubrificante. E foi lá que eu comecei. Capacete, bota, óculos de proteção, lugares que explodiam, reator, tanque, peão que não fazia as coisas que você mandava, ainda mais que você era uma criança e o peão tinha de fábrica mais tempo que você tinha de vida. Então, assim, o técnico sabia mais do que você, né? Quer dizer, técnico, o operário sabia mais do que o técnico. Então, foram 6 meses lá, trabalhando feito louco, chegando 7 horas da manhã, depois ainda indo para a escola técnica, estudar à noite para depois ir para casa. Era olaria, né? Então era ônibus às 6 da manhã para Exxon e trem às 11 horas da noite, que era o último trem que saía, depois de encher os córneos no bar do Bigode. Para acordar às 5 no dia seguinte e ir para Exxon. Foi assim. Aí no final teve uma vaga na Exxon Química, que era uma outra área, que não era fábrica, que era a área de solventes, que era tanque, armazenamento. Aí fiquei na área de marketing interno lá da empresa. Marketing é bonitinho para vendas, né? Então fiquei na área de vendas de solvente. Entendi. E só que aí depois disso, né, você acabou se perdendo aí pelo caminho, digamos assim, e não continuou muito nesse ramo, né, que você tinha se formado. Aí, É, quer comentar um pouco na sobre? o desvio de rota, né? É. Nessa época da Exxon, eu tinha feito vestibular para jornalismo na UF. E teve o plano Collor, que Foi um dos vários, né, que você. o plano Collor foi um desastre, né? Eles roubaram a poupança da galera, só que eu não tinha dinheiro guardado, porque a inflação era tamanha, teve um último mês do governo Sarney, antes da entrada do Collor, foi 80% de inflação. Para você ter uma ideia, se você ganhasse a dinheiro de hoje, R$ 10.000, quando você fosse receber o dinheiro no final do mês, você só ia receber o equivalente a 2.000. Porque 80% do valor dele tinha se perdido pelo caminho. Nossa senhora. Assim, diante de um caos desse, isso foi no último mês. O normal era 30. Do tipo, você ganhava 10%, chegava no final do mês e só recebia 70%, que era um imposto inflacionário. Então, teve o plano Collor e com o plano Collor eu acabei comprando um carro, porque tudo ficou super barato. Como hoje está acontecendo, inclusive. Gente que não está com dinheiro para nada está vendendo carro de graça por aí, porque tem que pagar as contas e não está, sei lá, gente que vive que não tem salário fixo, né? Uhum. Aí ia para UF e ia para Exxon de manhã. Aí num dado momento me chamaram para trabalhar na Tintas Internacional, pagando o dobro do que eu ganhava. Aí fui para lá e fiquei fazendo jornalismo, estudando na UF e trabalhando na Tintas Internacional, que hoje é Axo, que fica lá em São Gonçalo. Nesse período, eu comecei a mexer muito com o computador. Na verdade, comecei a mexer na Exxon, trabalhando com processos de qualidade, de controle estatístico de processo, essas coisas. Acabei mexendo muito com o computador, e na época o computador não é como hoje. Lá na Exxon, na unidade que eu trabalhava, só tinha um computador e era compartilhado pela empresa inteira. Tinha terminal de mainframe, que servia para você trocar mensagens, coisas e tal, mas computador mesmo, esse que você entra dados, faz planilha, coisa e tal, só tinha um. Mesmo assim, era de uma utilização muito difícil, porque era linha de comando, então você tinha que ser meio nerd para mexer naquilo. Aí eu comecei a mexer naquele troço, me apaixonei por um sistema operacional da IBM, em que rodava um sistema de controle estatístico de processo da própria IBM. Aí quando eu vi, eu estava com um computador em casa, que era uma coisa inexistente na época, né? Você não podia nem comprar computador, porque tinha reserva de mercado, então você tinha que contrabandear computador. Aí eu arrumei um contrabandista
de fé, e o cara levou um computador para mim lá. E quando eu vi, cara, eu estava escrevendo artigo sobre esse sistema operacional da IBM no Globo, no Jornal do Brasil, e organizando os encontros de usuários de OS2 lá na PUC. E num dado momento, um cara que escreveu um livro sobre o OS2, vendo que eu escrevia razoavelmente, né, convidaram ele para escrever um livro, que é o B. Piropo, Benito Piropo, né? E o Benito falou, não, eu não vou escrever não, mas eu tenho um garoto aqui, sabe, que ele escreve bem. Aí me indicaram para a IBM, aí eu escrevi o livro, pedi demissão da... Aí essa altura do campeonato eu já não estava mais na internacional, já tinha passado pela Vulcan, foi um momento muito ruim da nossa economia, né? Os tenebrosos anos Fernando Henrique. Assim, teve muito desemprego nessa época. Aí quando eu recebi o convite para escrever o livro, eu topei. E num dado momento eu vi que eu não estava conseguindo escrever, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Aí eu pedi demissão, fiquei na casa da minha mãe e escrevi lá 467 páginas de um livro. E quando eu vi, pô, não dá mais, não sou mais técnico em química. A IBM me chamou para trabalhar em Brasília, para trabalhar com esse sistema operacional num projeto gigantesco, né, da IBM no Banco do Brasil. Aí depois eu fui para Austin, no Texas, escrever um livro lá para a IBM também, em inglês, que foi uma cara de pau profunda da minha parte, porque eu não sabia quase nada do sistema e nada do idioma, mas fui lá. O que tem, né? Se a gente escreve em português, dá para escrever em inglês, é tudo a mesma coisa. E não tinha Google Translator na época não, tá? Assim, foi molezinha não. Deu certo. Deu certo, eu não reconheci nada do que eu escrevi, porque os revisores lá tiveram trabalho, mas eu tenho o livro aqui em casa até hoje. Aí quando eu vi, eu já estava trabalhando nisso, a S2 como sistema da IBM perdeu o mercado, aí eu voltei para o Rio de Janeiro, porque isso foi Brasília, e fui trabalhar no Citibank. Aí resolvi que ia retomar o curso de jornalismo na UF, porque eu tinha, né, trancado o curso. Aí me mudei para um apartamento bacana lá do lado da UF, aí fui lá refazer minha matrícula, já tinham detonado a minha matrícula, porque no que eu me inscrevi na UNB em Brasília, e eu fiz letras na UNB, né? Não tinha nada para fazer em Brasília, ou você se mata usando drogas em Brasília, ou você estuda. Aí eu optei por estudar, né? Aí eu fazia letras lá e perdi a minha matrícula na UF e não consegui retomar. Aí estava morando do lado da UF, sem poder estudar. Aí com isso, aí fiquei nessa vida de vadia em TI, trabalhando com sistemas de Unix, depois de segurança da informação, e nos últimos 11 anos como gerente de projeto. E aí, depois disso tudo, de todas as coisas que você foi vivenciando na área de TI, de gerência de projetos, enfim, chegou num ponto que você decidiu retomar aquilo de muito tempo atrás. E você voltou pro IFRJ, voltou para a área da química, né? E como é que foi isso, tipo, essa decisão de voltar e como é que você se sentiu quando você voltou para casa, digamos assim? Vamos ser honestos, né? Eu tinha tentado fazer CEDERJ, pela CEDERJ é EAD, né? Que é um curso da UF e da UFRJ. Mas, pô, trabalhando em TI é praticamente impossível você ter a disciplina de fazer EAD, porque é um curso muito forte, difícil, e com base em matemática. Não sei se você sabe disso, eu não sou exatamente uma pessoa que gosta muito de matemática. Então, houve uma incompatibilidade entre mim e o curso. E entre o primeiro de jornalismo e esse último do CEDERJ, teve uma penca aí no meio do caminho que eu comecei e larguei, em função de estar trabalhando e de nunca ter querido fazer um curso merda, né? Um curso merda à noite qualquer. Minha mulher até me sacaneava: Reinaldo, você só precisa de diploma, você está bem empregado. Ela tem toda a razão, assim. Hoje eu confesso que ela tinha razão. Mas eu optei por, nunca paguei para estudar na vida, e não é nem uma questão de dinheiro, é uma questão de honra mesmo. Eu não vou pagar para fazer uma faculdade merda, assim. Passei para o FRJ, eu tinha ponto para passar para medicina no ano que eu fiz jornalismo.
Na época, Caramba. jornalismo era mais concorrido que medicina, inclusive. Nossa, Em 1988 foi mais concorrido que medicina. caramba. Assim, tem que contextualizar, né? Processo de abertura, Brasil, jornalismo florescendo. Hoje, assim, o cara faz jornalismo se for muito burro, né? Porque não tem nem mais emprego. Fake news equivale, não sei, jornalismo não tem valor atualmente. E eu gostava muito da Infelizmente. ideia de fazer jornalismo, porque é um curso que você aprende tudo, né? Filosofia, história, história da arte, antropologia. É um curso que dá um amplo espectro de conhecimento, né? Mas bem, aí depois de perder uns 4 convites para emprego muito bons, porque eu fui barrado no RH por não ter diploma de nível superior, falei, acho que está na hora de arrumar um diploma. Aí, 35 anos sem ver segundo grau, fui lá fazer Enem, que eu nem sabia o que era, né? Nossa. Assim, eu tirava 10 em redação pro UFRJ, no Enem eu fiquei com 7, assim, eu fiquei com vergonha, com vontade de rasgar a redação. Quer dizer, rasgar quando eu vi o resultado. Eu falei, Na época você não estudou nem nada pro Enem. eu nunca estudei nada para vestibular nenhum. Cara, escola técnica, na minha época, assim, desculpa o saudosismo, mas tinham 5 escolas que tinham 100% de aprovação na UFRJ. A Federal de Química era uma delas. As outras 4 eram 2 CAPs e 2 Santos. São Bento e Santo Inácio, CAP UERJ e CAP UFRJ. Nossa E a senhora. Federal de Química. E detalhe, na Federal de Química, os caras nem avisavam quando tinha vestibular. E era proibido fazer prova de múltipla escolha. Proibido. Que Não isso? tinha prova de múltipla escolha na escola técnica, por proibição. Todas as provas eram discursivas. Foi o segundo grau. Tortura. Foi o segundo grau pica das galáxias. Assim, e português eram 8 semestres. Tinha português o curso inteiro, por exemplo. Não tinha geografia e história, né? Geografia e história foi um curso muito ruim. Mas o inglês que eu sei, eu aprendi na escola técnica. Quer dizer, depois eu fiquei lendo, coisa e tal, blá blá blá. E como trabalhando em TI, tu acaba tendo que ler muita coisa em inglês, mas o básico eu aprendi na Federal de Química. O segundo grau era muito forte. E como eu gostava de história e geografia, né, então isso facilitava a minha vida, porque eu tive uma base química que era excepcional. Assim, quem não tirasse 10 no vestibular em química saindo da Federal de Química tinha que rasgar o diploma. Então, e assim, isso é uma matéria que na época tinha um desvio padrão muito alto em termos de peso. Então o cara tira 10 em química, a nota dele, se ele vai fazer medicina ou qualquer outra coisa, a nota dele sobe, porque é uma matéria que tem peso, né? Sim. Então, mesmo sem fazer curso, não tinha quem ficasse reprovado no vestibular. Era até meio blasé ver o pessoal. Eu era calouro e fui acampar com o pessoal veterano que estava se formando. Aí eles, na época, assim, não tinha internet, né? Vamos ver se a gente passou no vestibular? Vamos. Aí eles foram lá, compraram o jornal. Aí as 5 pessoas que estavam acampadas comigo, que estavam se formando, todas as 5 passaram em primeira. Na época não tinha nem segunda opção, né? Era na opção que eles fizeram. Todos. Caramba. Não tinha exceção. E o Enem, óbvio, não estudei nada. Aí, só que deveria ter estudado. Pelo menos ter aprendido a fazer a redação. E ter revisado o mínimo de matemática, que eu já não sabia. E como fazia muito tempo que eu não via matemática, eu fui muito mal em matemática. Aí, resultado, a minha primeira opção, que seria direito na UFRJ, porque assim, tinha os pré-requisitos, né? Tinha que ser um curso federal ou público e que fosse no caminho de casa. O ERJ não faz parte do Enem. Então, no caminho de casa mesmo, só tinha a UFRJ ali no Largo de São Francisco, a UFRJ no Direito, o IFRJ e a Instituto de Educação, que tinha lá Pedagogia, que foi uma opção também. Mas a Juliane falou que se eu fosse fazer Pedagogia, ela me matava. Então, optei por não fazer Pedagogia. Minto, na verdade foi. Não passei nem para Direito. Eu falei, quer saber? Vou ver qual é desse curso de Química.
Falei, vai ser molezinha, porque afinal de contas eu já fiz química no segundo grau. Aí descobri que IFRJ era ITFQ. Descobri que a coordenadora do curso vinha a ser uma amiga minha de 30 anos, que é a Simone. Na época ela era coordenadora do curso. Aí eu peguei e liguei para a Simone. Aí você, Reinaldo, vem, o curso é fácil, você fez química, vai ser tranquilo para você, não vai nem precisar estudar, a gente precisa de alunos como você, não sei o quê. Assim, ela lembrava que eu tinha sido um aluno A moral, a gente precisa de alunos como você. Mas isso era o aluno que era do técnico, né? Que chegava na escola técnica às 7 horas da manhã e saía às 11 da noite. Eu vivia aquela escola, eu comia arroz com feijão, né? Não é como agora que, né, tem que trabalhar e vai lá só para fazer as provas em cima das coxas, né? Mas não era um grande estudante, não. Não era CDF, não. Eu era muito de fazer... Pô, depois a gente volta para esse capítulo, né? Aí a Simone me convenceu a fazer química. Aí eu me inscrevi e estamos lá. Já era para ter terminado há um ano, talvez, né? A gente entrou em quando? 16, né? Então já era para ter terminado. 2016. Então o curso de 3 anos e meio deu fazer em 6, mas... Infelizmente acaba acontecendo com alguma frequência entre os alunos do curso. Falta um ano e meio aí. Depois que a pandemia acabar, tem um ano e meio ainda de curso, supondo que tudo dê certo. Ainda teve esse atraso. Mas então o Reinaldo tem uma filha, a Gabriela, e ela demonstrou algum interesse nesse ramo científico? Tem uma possibilidade de ela ser abduzida também para a FRJ, manter a tradição, digamos assim? Ou não? Sim, eu não vou dizer que eu não gostaria que ela fizesse o técnico lá, ou de repente a graduação. Mas não vejo a Gabriela estudando química, não. Na verdade, eu não vejo a Gabriela estudando nada. E outro tipo de ciência? De ciência da natureza? Não acredito. Ela é boa em matemática, ela é boa em ciências, mas... Daqui a pouco vai dar aula pro pai, né? Cara, em matemática já dá, se ela quiser. É que eu não entro numa de estudar com ela, não. Mas ela tá no Pedro II, né? Assim, uma baita escola. E tá estudando no centro da cidade, que é o Pedro II histórico, que é o Pedro II que começou mesmo, é uma escola que tem 200 anos de tradição, 200 blau, sei lá quantos anos que tem. Então, assim, eu não acredito que ela vá sair do Pedro II para fazer curso técnico na Federal de Química. E ela também não precisa trabalhar. Né? Eu fiz o técnico porque eu precisava trabalhar. Eu sou filho de costureira, morava em Olaria, entendeu? Então, assim, eu não tinha opção de fazer um segundo grau qualquer e depois fazer uma faculdade, mamãe me dá dinheiro. Não rolava. Até mesmo na Federal de Química, o tempo que eu passei lá, eu passei trabalhando. Se eu não pagava as coisas em casa, realmente não pagava, mas o dinheiro dos livros, do trem, essas coisas, do lanche, era na escola. Se sustentar. Eu não pedia dinheiro em casa para comprar livro. Né? Razão pela qual hoje eu não posso, o professor dar uma bibliografia, não agora que eu tô duro, né? Mas o cara dá a bibliografia, pum, a Amazon, next finish, 2 dias depois está em casa, porque era trauma. Eu não tinha grana. Os poucos livros que eu tenho daquela época eu comprei com dinheiro de bolsista. Meio salário mínimo. Legal, cara. Mas assim, o que eu vivia na escola? Eu fazia teatro, era presidente do Grêmio, escrevia no jornal Meson, era atleta da escola, no basquete, não era titular da seleção, mas era da seleção. O puto do Enoch, porra, roubou minha vaga, mas vamos lá. Namorava a Bessa, Goiânia, encontro de estudantes em Brasília, organizamos manifestação e paramos a Avenida Rio Branco, constrangemos o ministro da Educação da época porque queriam fechar a escola técnica, a gente impediu mais uma vez que a escola fosse fechada, porque isso é uma coisa recorrente. Durante todo o tempo que eu passei na escola, e mesmo antes, inclusive depois, sempre tiveram movimentos no sentido de fechar a Federal de Química. Na época que eu entrei, um pouco antes de eu entrar, a dúvida era Serfet ou Sernai. Porque não fazia sentido.
tem uma pequena aldeia gaulesa, né, que era a Federal de Química, dentro do Cefet. Então tinha 2 estruturas administrativas, 2 diretores, 2 folhas de pagamento, 2 tudo, sendo que era o mesmo espaço físico. Foi bem aquele processo de dependência, né? Então aí, vamos para a sede nova. E a escola mudou muito fortemente de uma sede para outra. Enquanto na outra, assim, todas as janelas eram abertas, as janelas das salas. As salas tinham janelas que davam para o corredor. Então, assim, você passava pelo corredor e de um lado era o pátio do Cefet, que é um lugar muito bonito, o pátio e a parte lá de piscina, de quadra de esportes, e do outro lado as salas com as janelas abertas. Então, você passava pelos corredores e via os professores dando aula. De vez em quando vinha alguém na aula do professor Nabuco, de Química Geral, o pessoal ficava do lado de fora assistindo, porque a aula era fera. A aula do professor Reinaldo também era a aula maravilhosa. A galera ficava embevecida do lado de fora vendo a aula. Legal. A presidente do Grêmio, que era a Catalina Kiss, passava e dava recado no meio da aula, todos os professores ficavam putos, porque não tinha que bater na porta para entrar. A janela estava aberta, não tinha ar-condicionado, né? Não fazia tanto calor também. Então era uma escola muito aberta, muito MPB, muito bossa nova, coisa e tal. Já em 85, na sede nova, primeiro que o prédio é vertical. Então, elevador, salas fechadas, né, que não tinha janela. A estrutura virou um pouco diferente, ficou uma escola mais voltada para o rock and roll, juntou, né, nessa época a entrada de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Sim. Foi o boom do rock B, então assim, as festas nos sábados de manhã eram muito rock, muito namoro, muito clorofórmico que o pessoal usava também. Assim, a escola era uma vivência que você tinha das 7 da manhã, dependendo se você estudava de manhã, até 10 da noite. Estudava de manhã e fazia laboratório à tarde, ou o contrário, né, dependendo de quem era. E à noite ficava ou na biblioteca. Eu ia na biblioteca, na verdade, para tirar o Nelson de lá, que era o único do meu grupo que era CDF. E a gente ia pro botequim, mesmo sem ter dinheiro para beber, porque tinha sempre alguém que pagava, algum professor que ia com a gente. Então, assim, era um clima fantástico dessa escola que, assim, aí 30 anos depois entro no IFRJ. O primeiro choque, né? Você vê que alguns calouros seus serão seus professores. Eu já sabia de algumas, né? De alguns, né? Óbvio da Simone, mas, por exemplo, a Lê de quantitativa foi minha caloura. O Harley foi calouro lá da escola. Aí te vem entrando na escola, né? Há alguns funcionários que ainda me conhecem ou me conheciam, porque a maioria inclusive já saiu. Alguns professores que ainda são de lá e vieram. Reinaldo, você aqui tá dando aula de quê? Passou no concurso? Veio dar aula de quê? Eu não, vim estudar. Assim, a primeira coisa foi aquela vergonha absoluta, né? Uhum. Pô, você não veio fazer mais uma graduação? Tá fazendo mestrado? Não, eu tô fazendo graduação, mas por quê? Eu evadi a vida toda, nunca levei a sério esse negócio de estudar. Não é bem verdade, né? É óbvio que, assim, se eu fosse um pouco mais esforçado, menos vagabundo, eu poderia ter me esforçado mais e ter vivido menos. É porque a sua vida na época também demandava muito o seu trabalho, parte de TI. A desculpa oficial é essa, o trabalho de TI realmente demanda muito. Mas, por outro lado, eu não abri mão de sair sexta-feira, de beber com os amigos. Cara, eu sempre fui muito pobre. Sim. É a vida, né? Faz parte. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas dos 0 aos 13 eu morei em favela. Assim, e eu passei o tempo todo do primeiro grau e do segundo grau na escola técnica sem ter um puto. Era meio salário mínimo para me manter. Pô, e começo a trabalhar na Exxon, que era o melhor emprego do mundo na época. Depois que você melhora um pouquinho... Pô, não tem como voltar atrás, cara. Tu vai se dar o luxo que você nunca teve, né? Exatamente. Aí, assim, eu estudei, eu fiz o ERJ, jornalismo, um tempo, aí achei uma merda o curso, fui pra UF.
Eu fui estudando, né? Estudei em Brasília, né? Eu nunca deixei muito de lado os estudos, mas nunca foi muito o meu motivo principal, porque o motivo principal era trabalhar, era viver. Não dava para dizer, mamãe, me dá dinheiro aí que eu vou para a faculdade. Não, essa opção não existia, entendeu? Entendi. Mas é óbvio que eu poderia ser menos vagabundo, mais dedicado, ser aquele exemplo clássico de meritocracia. Pô, o cara é um fudido e venceu na vida. Na prática, assim, se for olhar bem, porra, eu não virei estatística, maluco. Tinha vizinho meu que sumia lá em Pilares, entendeu? Sumia, chegava a polícia, os boinas pretas, quando via, tinha vizinho que desaparecia, moleque que não voltava. E ditadura é isso. Tem idiota aí pedindo AI-5, mas não sabe que merda é essa. Se bem que ainda não mudou muito, né? Porque a PM vai no morro, na favela, entra, dá tiro, rouba os moleques e dá auto de infração, auto de resistência. Recente caso de João Pedro, né? Era motivo para parar a cidade, para parar o país inteiro, como fizeram lá nos Estados Unidos. Mas os negros americanos valem mais que os nossos ainda. É muito viralatismo no Brasil, mano. Hoje eu tô vendo aqui no Facebook o pessoal reclamando, o movimento Vidas Negras Importam. O pessoal dizendo, não, todas as vidas importam. Cara, eu entro lá e só não faço isso muito para não perder muito tempo, mas eu chamo de racista. Racista ou burro, escolhe aí. Cara, é óbvio que todas as vidas importam. A gente tá falando que vidas negras importam, é porque elas hoje não importam. É que hoje não importam. Você tem que ressaltar. Então, assim, nesse aspecto, eu tenho muito que me orgulhar porque eu não virei estatística, entendeu? E mal ou bem, né? Tenho aqui não morro de fome, né? Virei classe média tijucana, olha só que desastre. Agora, deixando um pouco a parte saudosista de lado, gostaria que você destacasse uma qualidade do curso ou da instituição e depois você pode citar algum defeito que você acha, se você uma crítica, digamos assim, e uma sugestão de melhoria, digamos assim. Vamos lá. Os elogios assim, ver que a escola ainda mantém um certo DNA da química, né? Uhum. Você pega professores como o Ademário, mesmo a Rosângela de Colli, a Simone, o Irã de instrumental, professores que estão na escola já há muito tempo. Tem currículo. Que conhece a escola, não estou nem falando de currículo, porque na prática isso até me importa pouco, mas que tem, porra, tu vê um monte de PhD ali que não sabe nem dar aula. Sim. Falando no caso de que o cara tem bagagem, né? O cara tem história com a escola, então assim, você pega esses professores que mantêm a qualidade. É óbvio que esse curso tem alguns defeitos, né? A meu ver, o principal deles quer dizer, o principal. É não ser muito bem adaptado para quem trabalha fora. Então, assim, talvez valesse a pena ter uma grade curricular voltada para quem trabalha fora, uma grade curricular mais leve. Tipo, sugerimos para quem trabalha fora esse caminho aqui. Ao invés de ser 3 anos e meio, sei lá, 4 anos e meio, você fazer uma carga mais de 8 matérias num período. Fazer 4, 5, sei lá. Se bem que assim, daria para você fazer isso, que você vai montando sua grade, mas você diz no sentido oficial, né? Institucional mesmo. E às vezes, assim, eu acho que valeria ter uma certa flexibilidade, mesmo sem abrir mão da qualidade, entendeu? Porque, por exemplo, sendo mais objetivo, não faz sentido um professor cobrar um nível de pós-graduação numa disciplina, porque ele acha que a disciplina dele tem que ter um nível de pós-graduação, se o cara vai trabalhar como tecnólogo, ele não vai ser engenheiro, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido você ter um
uma barreira entálpica gigantesca para terminar uma disciplina porque o professor resolveu ser mais realista que o rei. Falta adequar, então, ao seu ver, né? Porque também tem esse caso de algo que tá além, mas também, por exemplo, pode ter de um professor que dá um negócio Muito abaixo também. Isso. Então, assim, eu acho que falta uma certa padronização do nível de cobrança. Tá? Falta também por exemplo, é muito inflexível a questão de você cancelar disciplinas. Por exemplo, eu escrevi um livro em inglês, cara. Eu não consegui, e eu já fiz inglês, esse inglês instrumental, já fiz na UF. Então eu mostrei lá o meu currículo, né, meu histórico da UF, e eu não consegui cancelar essa disciplina, eu não consegui cancelar empreendedorismo, que eu já tinha feito na UF também. E na boa, meu empreendedorismo na UF foi melhor que o da UFRJ, o inglês eu não sei, porque eu não fiz, mas eu não consigo cancelar essas matérias que eu já fiz em outro lugar, porque, não, a grade tem que ser... Pô, não faz diferença. Outra, poderia ter uma prova de certificação de que você fez inglês. Você sabe inglês? Então faz aqui a prova. Então aqui, faz a prova. Fez a prova? Tá lá, cumpriu. Entendeu? Isento. Dá os créditos. Entendeu? Tem um fast track, tem algumas disciplinas que poderiam virar EAD tranquilamente. Entendeu? Outras não, mas algumas, NST, por exemplo, poderia virar EAD, mas assim, fácil. Inglês poderia ser EAD, espanhol poderia ser EAD também. Não que eu acho que, EAD é melhor que a experiência professor-aluno. Não, acho o professor-aluno fundamental, ainda mais em disciplinas de laboratório. Mas algumas matérias mais simples ou optativas, você poderia fazer de casa, em qualquer horário. Então, é ruim também a parte de TI da escola. Não faz sentido nenhum a gente não ter um e-mail chamado aluno@ifrj.edu.br ou .br, não sei se tem o edu. Esse negócio de e-mail da turma é a coisa mais esdrúxula que eu já vi, porque é outra coisa que não faz sentido. Você tinha que ter uma ferramenta de TI boa. O curso de informática também não tem nenhuma relevância para quem vai entrar no mercado de trabalho, porque virou um curso básico de Word, Excel, e curso básico de Word, Excel, o cara faz via EAD, faz em qualquer outro lugar. Ali tinha que ser um curso voltado para química, voltado para instrumentação, para automação, o que o cara vai encontrar na indústria, o que o cara vai encontrar no laboratório, que ferramentas ele pode usar para fazer, por exemplo, uma curva de correlação de eventos, correlação qualitativa, quantitativa. Então, aproveitando que você puxou o gancho também para dar uma panfletada, porque tem até a professora Viviane, ela criou uma disciplina teoricamente para isso, mas é porque não tem também tanta gente indo atrás disso. A disciplina da introdução à programação, claro, não ela ainda é nova, então ela até estava aceitando algumas sugestões e tal, mas enfim, pode prosseguir. Era optativa, né? Viviane, por exemplo, é uma ótima professora. Ela, apesar de não ter o DNA da química, acho que ela não é ex-aluna, não tenho certeza. Mas, assim, mantém. Professores que não têm esse DNA da química, mas que mantêm, de uma certa forma, a tradição. O Murilo, que era nosso professor de Fisqui, caramba. Era uma matéria infernal. O povo ficava... Mas o cara fazia mas o a negócio aula muito legal. boa. Esqueci o nome da professora de quantitativa, ela vai me bater se souber que eu esqueci. A lourinha de olhos claros, qual é o nome? Mawad. De Quanti, Mawad. Também exige pra caramba, mas dá a matéria, entendeu? Se você assiste a aula, se você estuda, faz os relatórios direitinho, não foi o meu caso, mas se você segue direitinho a aula, você vai se dar bem, mas ela exige, cobra, mas está lá comprometida, leva a aula até as 10h30 da noite se for necessário, não é aquela pessoa que finge que deu a aula para você fingir que está estudando, que você está lá apresentando o seminário
juro que não vou citar nomes, mas a figura está lá olhando o celular, vendo o Facebook enquanto você está apresentando o seminário, né? Então, assim, tem isso, mas tem pessoas comprometidas. Então, assim, eu acho que a escola, no final das contas, vai acabar depurando e melhorando um pouquinho, tirando as pessoas que não são comprometidas. Mas tinha que melhorar muito a questão de didática. Muitos professores não têm nenhuma didática. Acho que tinha que melhorar mais a utilização de ferramentas multimídia, né? Por exemplo, cromatografia cromatografia clássica, aquela líquida, né? Pô, não poderia ter um videozinho mostrando para você antes de entrar no laboratório, vai acontecer isso, 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 para você ter uma inserção um pouco maior. E uma outra coisa que deveria melhorar, por exemplo, é a carga horária de algumas disciplinas. A analítica do nível superior é inferior do técnico, enquanto algumas outras disciplinas têm uma carga horária gigantesca que eu acho desnecessário. Mas qualitativa só vê ânions. Porra, você não sabe ver cátions. Quanti só tem um semestre, instrumental só tem um semestre. Então o Ademário cobra em um semestre o que ele cobra no ano inteiro do técnico. É óbvio que não vai dar certo, né? Porque daí um altíssimo índice de reprovação, porque ele dá, quer dizer, não chega a dar a matéria toda, mas dá em 6 meses o equivalente ao que seria dado em um ano. Já Sim, o curso de qualitativa é mais correto, a meu ver, nesse sentido, que o pessoal bateu o pezinho. Não vou dar cátions, se a gente tem 6 meses para dar matéria, eu não vou dar matéria de um ano. Dá matéria de 6 meses. Sim. Eu concordo com você que deveria haver estender um pouco mais isso, né? O problema é assim, que o povo lá a cúpula alta, digamos assim, tá ciente disso, aí a resposta é aquela, né? De que ter que aumentar a Duração, aí se aumenta a duração, o pessoal não isso. vem, blá, 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 blá. Mas o resultado prático, ninguém termina em 3 anos e meio. Ninguém termina em 3 anos e meio. Tem que ser muito então, nerd, muito filhinho de papai para terminar em 3 anos e meio. Então, de uma forma ou outra, ia acabar na mesma. Exatamente. Então, assim, vamos oficializar o negócio. Quer fazer o fast track? Tá aqui, ó, 3 anos e meio. Você pode fazer assim. Outra coisa também, quinta-feira é a aula de Orgânica 2. O índice de reprovação em Orgânica 2 é gigantesco. Resultado prático. As matérias de quinta-feira, você não consegue terminar nos 3 anos e meio, nos 4 anos. Você acaba atrasando. Isso é uma outra coisa que eu concordo, que deveria haver uma flexibilização De nos horários. dias e horários das aulas, porque aí só tem uma turma, você pode fazer naquele dia, naquele horário, enfim. E eu particularmente acho que deveriam verificar as matérias que têm maior índice de reprovação e tentar entender por quê. Porque pode ser os alunos são muito burros, ou os alunos são muito burros, ou a matéria que tem alto índice de reprovação está com uma carga horária maior do que deveria. É o caso, por exemplo, de instrumental. O instrumental dá em 6 meses o que deveria dar em um ano. Óbvio. E com um número de aulas menor, hora aula menor do que do técnico. Tem tudo para dar errado. Embora eu não tenha o que falar da equipe de instrumental em termos de, né, acabei de elogiar o Ademário, o professor Irã, tem mais gente boa lá, mas fica puxado, né? Aí você pega umas outras disciplinas que tem uma ementa desse tamanho para caber nesse período de tempo, sendo que a turma não tem os requisitos adequados para fazer aquela disciplina, e o nível de exigência é muito alto, cara, o nível de reprovação vai ser alto. Então, assim, falta ver, o pessoal tá repetindo em quê? Por que tá repetindo nessas disciplinas? A culpa é dos alunos que eles são burros ou tem algo errado com a disciplina, com a carga horária, com a forma como é dado, com a ementa, né? Orgânica, por exemplo, a meu ver, não podia ser 2 semestres. Tinha que ser 3. Para você dar num tempo adequado. Ou deveria ter uma didática maior, ou deveria ter uma matéria orgânica 0 como optativa para quem não sabe nomenclatura, e já começar numa orgânica um pouco mais puxada.
Entendeu? Quem não sabe nomenclatura faz a optativa, sei lá, e começa a orgânica 1 já em reações. Né? E depois vai para a orgânica 2 e faz a orgânica 3. Agora, botar em 2 semestres matéria que seria o equivalente a 4 semestres numa graduação normal, é receita para dar errado. Entendeu? Ainda mais num curso que, verdade seja dita, é um curso noturno, onde, não digo a maioria, mas uma boa parcela das pessoas estuda. Então só tem final de semana quando tem. Não trabalha. Quer dizer, as pessoas trabalham durante o dia e só tem o final de semana para estudar. Então, assim, é óbvio que vai dar errado. Ah, mas esse curso não é para quem estuda. Desculpa, é para quem estuda. Escola pública. Se você não consegue entender que tem um papel social, um curso noturno para pessoas que trabalham durante o dia, acho que quem tem esse discurso de que não é para quem trabalha devia estar fazendo outra coisa da vida e não cuidando de uma escola, de um curso noturno tecnológico. E eu já vi isso em sala de aula e eu tive vontade de sair de sala de aula. Quando eu falei, esse curso não é para quem trabalha. Desculpa, temos que pensar no papel social do FRJ, que é de inclusão. Ensino público gratuito tem que ser de qualidade? Sim, tem que ser de qualidade, mas tem que ser inclusivo. Então tem que considerar a pessoa que trabalha e que chega lá e já está dormindo. Entendeu? Eu cansei de chegar em sala de aula assim, com sono, porque tinha virado a noite no trabalho. E eu vejo gente que sai do trabalho, dirige, sai lá de Xerém para chegar na escola, para assistir a aula e dorme. Pô, claro, acordou às 6 da manhã, 5 horas da manhã. Então tem que ter uma forma alternativa, não de abrir as pernas, mas de carregar um pouco com mais cuidado nas tintas em relação a algumas disciplinas, ou em relação ao pessoal que trabalha. Então, assim, é uma equação difícil de você entrar no equilíbrio, mas tinha que ter, né? Hay que flexibilizar sem perder a qualidade jamás, como diria um Che Guevara da escola técnica. Mas aí a gente já falou bastante, né? E agora caminhando um pouco mais para o fim, você, Reinaldo, tem algum plano concreto, digamos assim, algo em mente para fazer após a formatura da graduação? Eu pretendo me aposentar assim que terminar a faculdade. Cara, não. Continuar algo na área da química em si? Na área da química, assim no dia da minha formatura, se a minha turma permitir, eu gostaria de fazer um discurso com um diploma, né? Se eu conseguir não chorar lá no auditório. Duvido. Eu também duvido, mas assim... Não pretendo fazer nada na área de química, não. Entendi. Eu tô já passei da metade da minha vida, supondo que eu vá viver o dobro do que eu já vivi até agora, que seria um ponto fora da curva na estatística, ou seja, estou sendo otimista. Na verdade, já passei de longe da metade da minha vida. Então, o que eu pretendo fazer daqui por diante é coisas que realmente valham a pena. Então, estou trabalhando aqui em alguns livros, estou trabalhando em coisas que valem a pena fazer. Por exemplo, eu comecei o projeto lá do álcool gel, né? E me emocionou. Se quiser até tá, vamos... dar uma panfletada rápida para quem tá por fora. Não, eu acho que os alunos acompanharam, pelo menos parcialmente, esse processo, né? Assim, não... O que muitos não sabem é que porque assim, já começou sendo feito em outros campos, mas no campus Rio de Janeiro, o Maracanã, a ideia, né, começou, digamos assim, a se movimentar, foi um pontapé inicial seu, né, digamos assim. Sim, foi. Na verdade, as coisas aconteceram meio em paralelo. Teve até um mal entendido aí, porque algumas pessoas acharam que o reitor estava roubando uma ideia. Não teve nada disso. Na verdade, a reitoria já tinha começado um projeto paralelo, acho que, se não me engano, em Realengo, acho que foi em Realengo. Fizeram lá uma produção piloto de álcool gel. E eu, a partir de uma ideia, de um post no Facebook de uma amiga da minha namorada, que via o pessoal da escola técnica do Ceará que estava fazendo álcool gel, eu falei, pô, a gente podia fazer na Federal de Química, né? Aí eu liguei pro Douglas Galhardo, aí falei com ele, pô, cara, vamos fazer, vamos embora. Aí falei com
botei aquela mensagem lá no Kimi Loucos, né, no grupo de Zap dos alunos. Uma galera aderiu. Quando pensei que não tinha um monte de professores aderindo, a gente começando a O negócio trabalhar. explodiu. Aí o troço foi, que é uma coisa que me comoveu muito, porque assim, eu lancei a semente e a semente frutificou, né? Aí depois, conversando com o reitor, a gente viu, pô, cara, as ideias surgiram em paralelo. Aí para a coisa funcionar e para ter verba oficial, o nosso projeto acabou aderindo ao projeto da reitoria. Então a gente botou lá 2 professores, o Harley e o Eduardo, ficaram à frente do projeto e eu praticamente saí. Mas me deu muito orgulho dar esse pontapé inicial, pelo menos no projeto aqui no campus Maracanã. E foi o que, assim, eu não vejo os outros, mas pelo que me falaram, e eu estou um pouco afastado, é onde realmente a coisa está funcionando e está funcionando bem. Eu usei o gerenciamento de projetos para criar grupos de trabalho, separar, fazer especialização, um grupo de Zap para cada grupo, a equipe de marketing, equipe de produção, equipe de não sei o quê. Quando eu vi, pô, estava funcionando, tudo bacana, rolando, opa, beleza, fui, tchau. E tá lá, o pessoal está produzindo. Se for olhar agora aqui, tem no grupo de produção 510 mensagens no WhatsApp que eu ainda não li. Porque eu não estou mais acompanhando, está funcionando. O Eduardo está fazendo um trabalho excepcional à frente, Ele é muito bom. junto com o Harley. Então, assim. Outro cara também. A Alessandra está conseguindo álcool gel para a galera lá, álcool gel da Ambev. Tá tendo parceria com a Ambev, parceria com a BASF. E o mais legal é que a galera tá doando, né? Não é um sim. negócio... Cara, quando eu penso que, sei lá, essa produção de álcool gel, de álcool comum nossa, pode ter salvado vidas, porra, eu me emociono. Na boa, porque tá levando pra favela, cara. Sabe? Ó, Coisa que aquele Reinaldo de criança... De repente tava lá recebendo álcool gel hoje, entendeu? Nossa senhora, até eu aqui. Então assim, só de pensar que pessoas deixaram de morrer por causa desse álcool, que seja uma, eu acho que é mais que isso, porque foi para o hospital, foi para a polícia, foi para... pelo menos ajudou de alguma forma. E ao que tudo indica, se a gente voltar a estudar algum dia, a gente vai ganhar álcool gel lá, porque já tem álcool para todos os alunos da escola, disponível já. Legal, cara. Orgulho de ser da Federal, como você diz. Aí foi que eu comentei, né? Tinha uma entidade, que eu só posso chamar de entidade, que o pessoal chamava que era o espírito da química, que você não sabia o que era, mas entendia o que era. Entendeu? Que era, você podia deixar a sua mochila em qualquer canto da escola e ninguém mexia. Entendeu? O professor podia te separar lá atrás, coisa e tal. A cola chegava. Assim, o pessoal era solidário, entendeu? A cola chegava. Você ia pro bar, não tinha dinheiro para pagar cerveja. Quem tinha, os filhinhos de papai lá, pagava cerveja pros fudidos lá de olaria. Assim, a gente namorava, vivia bem. A escola. Aí quando eu vejo que, pô, cara, pensa numa escola comum. Vamos lá para Goiânia se contaminar com 737, quem vai, cara? Teve fila para voluntário ainda, teve sem fila de nada. voluntário para ir, entendeu? E o espírito continua, porque o pessoal tá trabalhando na produção de álcool gel, se arriscando ainda, exatamente. Se expondo a risco, né? Sem ganhar um puto. E já tem 2 meses de produção. Então, assim, os professores poderiam estar em casa coçando o saco. O Eduardo podia estar em casa coçando o saco, porque o salário dele estaria todo lá. A Alessandra não precisava estar se preocupando com isso, nem o Harley, mas não, os caras estão lá. Entendeu? O que tem em comum? O Harley é ex-aluno, a Alessandra é ex-aluna. O Eduardo, acho que é ex-aluno de... Ei, cala a boca aí. Eu acho que como se diz, auxiliar aqui do Google tá me sacaneando. Mas assim, o Eduardo é ex-aluno acho que é do campus de Realengo, não tenho certeza. Então, o espírito da química, daquela escolinha que era um cantinho lá do Cefet, e hoje são 15 campi espalhados pelo estado do Rio, não sei se são 15, não sei quantos são, mas também não sei a conta, mas são vários. É campi pra cacete. Cara, aquele espírito da química continua. E nessa escola especificamente continua forte. Pô, até em sala de aula você viu, né? O professor Francisco de desenho me expulsou de sala.
Ah, vai. Você não precisa fazer isso aqui não. Pô. Toma, 10 aí, aprovado. Tá cancelado aqui. Você não precisa vir pra minha aula, não. Aquele cara era espetacular. E eu faria questão de assistir a aula dele, entendeu? Mas ele É me o caso dispensou. que você tinha, o caso que você tinha mencionado lá de antigamente a galera que assistia a aula dos outros lá de fora pela janela. Então assim, então assim, esse espírito da química de uma certa forma ainda continua. E eu imagino que no técnico seja mais forte ainda, entendeu? Mas não sei, É às vezes eu porque tenho hoje em dia vontade de assistir a aula do técnico. os técnicos ainda vivem aquilo, eles ainda passam o dia inteiro, igual você mencionou, que era da sua época. Hoje em dia, pelo que eu sei, a galera ainda vai de manhã cedo e só sai de lá à noite. Enfim, ainda tem Era o que a gente aquela. fazia. Eu, eu confesso que terminar essa graduação, não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque tem chance, terminada a pandemia, eu vou para onde tiver emprego, se tiver emprego. Então, assim, É spoiler, uma pena, uma grande perda. uma amiga minha tá me chamando para ir trabalhar em Portugal. Então, assim, não acho que vou, porque tem a minha filha, tem a Juliane e tem o Fluminense. Vai ser difícil deixar isso tudo. E ainda tem a faculdade de quebra, né? Mas na ordem de importância, é complicado ir para lá. Mas se for a única alternativa, assim, talvez eu volte daqui a algum tempo para terminar ou não volte, sei lá. Se você voltar, vai estar todo mundo de braços abertos. Porque o bom filho a casa torna, né? Já não é a primeira vez. Não seria a Exatamente. primeira vez. E então, a gente já finalizando, você que é um cara bem experiente em todos os sentidos, né? Todos os sentidos não, que ainda Eu digo, não ando com a bandeira do arco-íris por aí não. Assim, algumas experiências eu pulei nessa vida. eu digo academicamente da vida, né? Já passou por bastante coisa e você tem algum tipo de conselho pra galera, seja no mercado de trabalho, enfim, algo que você gostaria de falar? É, Cara, não. Eu não tenho conselho para dar nessa área, porque assim, conselho. Conselho nem faz sentido dar, porque eu tive meu caminho, que foi bastante tortuoso, não fiz as coisas certas, algumas eu fiz, outras não. Mas assim, o que eu acho que vale a pena é a autenticidade, fazer as coisas que está com vontade de fazer, lembrar que assim, até prova em contrário, né? Só se vive uma vez, e se você vive mais de uma vez, sei lá, se existe reencarnação, eu particularmente não lembro como é que foi a minha vida anterior, então para mim a contagem estatística não vale muita coisa. Então, assim, lembrar que você passa 8 horas da sua vida no trabalho, uma para ir, outra para voltar eventualmente, mais uma de almoço, então vão aí 10, 11 horas, por mais o tempo que você toma banho, vai ali no banheiro para se arrumar para o trabalho, você gasta 12 horas da sua vida em função do trabalho. Aí, supondo que você durma 8, né? 12 mais 8 dão 20, sobram 4 para você viver de um dia de 24. Então, assim, se você gasta 12 no trabalho ou em função do trabalho, é muito bom que você faça alguma coisa que lhe dê algum prazer, que lhe dê alguma realização, que faça sentido na sua vida. Então, não dá para Sim. dar um conselho, apenas que tente ser feliz e conciliar a vida profissional com prazer, com fazer algo que faça sentido, fazer alguma coisa que seja honesto, fazer uma coisa que não agrida o meio ambiente, fazer alguma coisa que não amplie as desigualdades sociais, que não amplie a poluição, que seja ecologicamente sustentável, que veja a contribuição social daquilo que você está fazendo. Que não passe por cima dos seus amigos de trabalho, que não passe por cima dos seus colegas de faculdade.
E voltando, apesar de não carregar bandeiras, nesse sentido do LGBT, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu mais fiquei feliz de estudar nessa escola, é ver meninos beijando meninos, meninas beijando meninas, ver negros nessa escola, coisa que na minha época, assim, os negros, os pretos gostam de ser chamados de preto, mas preto na minha época era exceção. Entendeu? Viado na minha época não ousava dizer que era viado. Gay, né? Época pós-ditadura, né? Bem. Não, eu não sei nem se tinha a ver com ditadura, acho que tinha mais a ver com costumes mesmo. Hoje no IFRJ me chama a atenção quando tem um casal hétero se pegando. Eu falei, é estranho, que negócio é esse? Mas assim, é um estranhamento de um cara que é de outra geração e que estudou numa escola que era mais preconceituosa, que Sim. os meninos que gostavam de meninos não podiam desfraldar uma bandeira do arco-íris, não podiam, porque eram chamados de viado, sofriam bullying. Então, assim, isso é uma coisa legal de ver que a escola, nesse sentido, evoluiu, mas evoluiu muito e que é uma geração... E acolheu esse pessoal, né? Não, nem questão de acolher, não tem que acolher, na verdade, é assim. Sim. Essa geração é pansexual, você vê meninas que saem com meninos e meninos que saem com meninos e meninas que... Assim, eu vou lá no francês e vejo, fico observando como um ET de outra geração. E eu particularmente acho muito bacana essa geração desprovida de certos preconceitos nos quais a minha geração foi forjada. Então aqui fica o meu adendo, apesar de não levantar para mim a bandeira do arco-íris, fica aqui o meu respeito, consideração e dizer que essa escola, nesse sentido, evoluiu em relação a que eu estudei. E evoluiu muito. Ter negros, gays em profusão, quando numa época se contava nos dedos. E não só ao passado, mas também em comparação a outras instituições também, né? Eu já nem sei ao certo, porque eu passei os últimos 300 anos tentando fazer EAD, né? Então, assim, eu não convivia diretamente com os alunos, só em dia de prova. Pô, EAD, né? EAD nem cola tem, né? As pessoas não se conheciam. Bem, então, aliás, te agradeço. Aliás, isso é uma coisa estranha hoje, porque pô, 300 anos na cara, né? Eu não consigo colar em prova. Eu colava no segundo grau, mas falei, pô, cara, eu não posso ser pego numa cola. Como é que pode? Assim, um professor é mais novo que eu. Reinaldo, colando, que coisa feia. Pois é, isso até me prejudica, cara. No máximo é aquele formulário na calculadora. Não, corta isso aí na edição do vídeo. Então, Rei, queria agradecer demais você ter topado participar. Eu que agradeço e sobretudo fico honrado assim, por ter sido escolhido, né? E assim, a primeira entrevista, né? Não, fico honrado mesmo. Sei que sendo amigo do Tauan e do Hans isso facilita um pouco a vida, mas inclusive gostaria de contribuir nas próximas entrevistas, porque acho alguns nomes bacana para indicar, tipo o próprio Ademário, o próprio que a gente o Otávio, o Zé Carlos da Qualitativa, professora Jussara de Fisqui. Jussara diziam que era minha mãe, porque eu só tirava notão em Fisqui. E a Jussara foi torturada na ditadura. Caramba! Tem história. Defender ensino público gratuito no Federal de Química nos anos 70 não foi molezinha não, cara. Jussara é alguém que eu tenho contato que valeria a pena. Diziam que eu era filho dela, porque eu tirava notão em Fisqui e não estudava nada, né? Porque ficava o dia vadiando e o pessoal só se ferrava. Era divertido, eu gostava muito de fisicoquímica. Hoje eu também gosto, mas não tinha que ter aquele monte de cálculo lá no meio do caminho. Se fosse só teoria, acho até que me daria bem ainda. Seria melhor se desse pra resolver por regra de 3, né? Cara, no fundo dá. Se você for olhar bem, até derivada é regra de 3 disfarçada, cara.
Mas é isso. Obrigado, Tom, pelo convite. Agradeço nada. muito. E queria agradecer também para quem está assistindo, ouvindo a gente até agora, né? Que foi um bom tempo já de conversa. E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Qualquer coisa, qualquer sugestão, alguma crítica, enfim, podem comentar aqui. E abraços virtuais no momento, né? E vemos em breve. Saudações, Dr. Tauan. Agora vamos ver como é que bom. pausa esse vídeo aqui. Será que funciona? Se não tiver funcionado, vai ser uma tristeza, né? Eu tô pensando na treta que vai ser uma das purrãs pra ele editar. Facinho. Não, o tamanho que vai ser o vídeo, pô. Não, joga pro Google Drive e... Vai deixar a noite todo pano lá, né? deixa eu fazer logo isso agora. Deixa eu dar um pause aqui.